Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, né? E hoje trazendo notícias para vocês sobre essa conversão do GALG 11 que agora é GARI 11, né? Então trouxe aqui uma matéria de um site, né? Um importante site que é o FIS.com, ou seja, o FIS Notícias, né? Onde ele traz uma matéria muito boa para a gente ler e comentar, né? Porque não adianta nada trazer o relatório, o fato relevante, porque muitas vezes fica muito distante da realidade de vocês as informações que estão lá presentes. Então vamos para a matéria, porque as matérias geralmente elas são escritas com a finalidade de deixar o conhecimento mais simples, certo? Então a primeira informação é que o fundo imobiliário GALG agora é negociado como GARI 11. Muita gente perguntando se essa mudança de GALG 11 para GARI 11 significaria mudança de cota. Não, não significa mudança na cotação, certo? A cotação continua a mesma. Se a cotação continua a mesma, por que então existe essa mudança de nome, certo? Porque GALG 11, né? Esse GALG 11 é Guardian Logística, né? Então, logística é representado por LG. Já o GARI, esse última partícula, RE, significa Real Estate, ou seja, ele pode expandir os seus investimentos. Inclusive, nessa expansão de investimento, ele pode incluir na sua carteira imóveis de renda urbana, como acontece com a HGRU 11, que acontece com o TXRF 11, que são fundos imobiliários que investem, né, em imóveis espalhados pelos grandes centros urbanos. Então, essa mudança de palavra se fazia necessária porque o GALG, nesse momento, vamos lá, presta atenção, ele muda agora o seu fundamento, certo? Ele era somente logístico, agora ele faz uma expansão, certo? Dando seguimento. Apesar do FII já ser negociado como GARI 11 desde quinta-feira, ou seja, não adianta mais digitar GALG 11 na corretora, é GARI 11 desde quinta-feira. Seu nome será oficialmente alterado assim que concluída a transferência de administração do fundo do BRL Trust para o Banco Daicoval, que vai acontecer no final de fevereiro, ou seja, as corretoras aos poucos vão fazer a substituição lá no home broker de GALG 11 para GARI 11 e esse processo vai levar até o final de fevereiro, certo? E o novo administrador é o Banco Daicoval, que é um banco muito conhecido, principalmente para quem gosta de renda fixa, né? Lá tem os CDBs, tem a LCIs, que estão sempre concorrendo ali com o Banco Sofisa Direta, né? Então, o Banco Daicoval e o Banco Sofisa Direta são dois concorrentes aí da área de renda fixa, sabe? Tudo isso, né, que está acontecendo, vale lembrar que foi diante da aprovação dos cotistas, certo? Dando prosseguimento, responsável pelo FII, a Guardia Gestora comenta que deu um passo decisivo para ampliar a estratégia do GALG 11, porque o GALG 11 ele ficava amarrado a galpões logísticos. A evolução que ele poderia fazer era somente comprar mais galpões logísticos. Agora com o GARI 11 não, né? Ele permite uma maior diversificação. Um outro ponto interessante é que o FII realizou uma das maiores captações junto aos investidores de varejo da indústria em 2023, fazendo um levantamento de 625 milhões
com investidores de pessoas físicas, que aconteceu no final do ano, com um montante, o FII mais do que dobrou o seu patrimônio líquido. O patrimônio do GARI 11 vai ser de 1,2 bilhão, certo? Até então ele está naquela casa ali entre 450 milhões a 500 milhões. Com essa nova captação que aconteceu de dinheiro, ele vai para um patamar de 1,2 bilhão, ou seja, é muita coisa. Você que é cotista do GALG 11, você vai sentir o impacto de quando um fundo sai da patrimônio de 500 mil para o patamar de 1,5 bilhão, certo? O sucesso da oferta que superou as nossas expectativas, como diz aí o Gustavo, né, que é um dos sócios fundadores do Guardian, né, só confirmou a qualidade e a aceitação da estratégia pelo mercado. Então isso é que é interessante. Muita gente estava com medo de comprar cotas do GALG 11 pensando que ele ia cair. Mas essa mudança de GALG 11 para GARI 11 foi justamente uma necessidade do mercado. É tanto que o mercado viu com bons olhos e ele conseguiu arrecadar mais de 600 milhões, saindo o seu patrimônio de 450 milhões para 1,2 bi. Né? Ou seja, significa que o fundo agora ganhou tração, que o fundo agora tem mais força para se tornar ainda mais diversificado. Dando prosseguimento, o gestor explica que a carteira do fundo, antes concentrada em galpões, expandiu o esboço para novas tipologias de tijolo, mas mantendo o foco nas características dos contratos atípicos de locação, principalmente com inquilinos de primeira linha, né? Como nós devemos saber, ele sempre pagou de forma muito correta o dividendo. O que aconteceu foi uma valorização das cotas, né? Nesse tipo de contrato, mais longo do que a média praticada pelo mercado, o inquilino é obrigado, em caso de rescisão, a pagar todos os valores de aluguéis previstos até o final do acordo, dando muita segurança para o investidor. Então, o que é que acontecia que muita gente não percebia? Os contratos que os inquilinos faziam com os imóveis do GALG 11, caso houvesse uma rescisão, ele teria que seguir pagando os aluguéis até o final do contrato. Então, se algum inquilino fizesse uma rescisão, o GALG não precisaria se preocupar, porque ele ganharia duas vezes. Ganharia primeiramente porque o inquilino seguiria pagando, uma vez que o contrato não acabou, e esse imóvel desocupado poderia ser ocupado então por uma nova pessoa. Então a maioria das pessoas que faziam contato com o GALG, eles iam até o final, certo? Quais são as mudanças neste FII daqui para frente? Ou seja, quais são os caminhos que o fundo vai seguir? Aí você anota aí no seu caderno, que é para você ver se faz sentido ou não na sua carteira. Porque ele mudou, certo? Ele já saiu de galpões logísticos e agora ele vai começar a diversificar, certo? Então, bora lá. Em um primeiro momento, assim como destacado no momento da oferta da quinta emissão de cotas, integraram o portfólio do fundo ativos ligados ao segmento de renda urbana. Quem foi que entrou? GPA e entrou o Grupo Mateus. GPA da região Sudeste e Grupo Mateus da região Nordeste, que é um dos grupos que mais cresce, certo? Além disso, o sócio da Guardian, Pedro, destaca que outras tipologias de imóveis também estão no radar, ou seja, imóveis de renda urbana, imóveis de logística e outros imóveis estão no radar. Desde que sejam ativos, primeiro, anotem aí, ativos de tijolos. Segundo ponto, ligados à economia real.
com contratos de locação atípicos e inquilinos com excelente rating de crédito. Como sempre trabalhamos, estamos atentos às oportunidades, né? O Pedro ainda reforça que a diversificação de segmentos dentro da tese pode oferecer mais dinamismo e possibilidade de maior retorno aos investidores, considerando que imóveis de renda urbana são mais simples de vender do que os grandes complexos logísticos, por exemplo. Ou seja, a ideia é começar a comprar imóveis de renda urbana, porque é mais fácil você vender um imóvel de renda urbana em um determinado momento do que você vender um galpão logístico, certo? Para finalizar, a previsão da gestora do FII Gari 11 para o ingresso dos novos ativos é a primeira quinzena de março. Então você anota aí no seu caderno. A partir da primeira quinzena de março, o dinheiro que foi arrecadado, ou seja, mais de 620 milhões, vai começar a circular, começando a comprar imóveis, ou seja, oportunidades presentes no mercado. Além disso, a gestora espera concluir a venda anunciada no final de 2023 do ativo logístico de Salvador, Bahia, locado a BRF ainda no mês de fevereiro, certo? Então, o que nós podemos observar? Essa mudança de GALG 11 para Gari 11 vai diversificar agora, né? Vamos ter galpões logísticos, mas vamos ter imóveis de renda urbana, mas não pode somente se concentrar neles. Se aparecer outras oportunidades, o fundo vai fazer essas aquisições. E essas aquisições você tem que ficar atento que a partir da primeira quinzena de março, esse dinheiro vai começar a circular comprando novos ativos. E entrando novos ativos, provavelmente nós vamos ter um aumento aí no dividendo, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje, trazendo aí informações resumidas dessa mudança de GALG 11 para Gari 11. Então peço para vocês que estão seguindo aqui o nosso canal, que ainda não seguem, vão lá, seguir o nosso canal, comenta, curte, podem fazer sugestões, se tiver alguma dúvida, a gente tira. Deus abençoe vocês, um abração para todos vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.